gente chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todos e todas que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Vamos falar de pandemia, de CPI. O Brasil registrou 2.130 mortes por Covid na última quinta-feira, totalizando, infelizmente, 456.753 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana chegou a 1.766. Em comparação com a média das últimas 2 semanas, a variação foi de menos 8%, que indica a tendência de estabilidade e não queda na curva. E na investigação para responsabilizar os culpados por tantas mortes evitáveis, a CPI da Covid ouviu ontem o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. E hoje nós vamos ouvir aqui o Fernando Pigato, ele que é presidente do Conselho Nacional de Saúde. Oi, Fernando Pigato, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando no Jornal Brasil Atual. Eu estou quase sócio aqui, né? Como é que é? Desculpa? Sócio aqui. Ah, sim, com todo prazer. Nós temos aqui já alguns entrevistados muito queridos e a gente sempre está convidando. Você é um deles, certamente, Fernando. Bom, Fernando, vamos falar aqui sobre esse depoimento, né, do Dimas Covas, que relatou na CPI, que fez 3 tentativas de oferta da vacina Coronavac antes do contrato firmado em janeiro de 2021. A primeira oferta, ele disse que foi feita em julho de 2020. E eu vou relembrar aqui primeiro, Fernando, as propostas para que, né, todo mundo que está acompanhando a gente fixe bem o número de doses, né, que foram aqui ofertadas. Vamos lá, proposta de julho, 60 milhões de doses até dezembro de 2020. Proposta de agosto, ele reafirma a proposta de julho, pede ajuda financeira para estudos clínicos e para reforma de fábricas. Agora, o governo federal não deu um centavo. Aí a proposta de outubro, 100 milhões de doses, sendo 45 milhões até dezembro de 2020, 15 milhões até o final de fevereiro e 40 milhões até maio deste ano. E o que ficou acertado em janeiro foi essa oferta de outubro mais parcial, aí com a previsão inicial de 46 milhões de doses e em fevereiro mais 54 milhões de doses. Teve ainda um pedido adicional de 30 milhões de doses. Agora, o Dimas Covas disse que essa oferta, né, não foi aceita, enfim, que o Brasil, se por um acaso tivesse atendido aquela oferta lá de julho, teria sido o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação. E que se o governo federal tivesse aceito rapidamente a oferta, a gente não estaria enfrentando hoje, né, Fernando, toda essa dificuldade na aquisição de insumos e também vacinas, já que hoje aí é um produto que está sendo disputado no mundo inteiro. Como é que você viu esse depoimento do Dimas Covas com todas essas informações que nós já sabíamos, porém, agora está registrado lá na CPI? É muito importante, né, que a CPI comece a revelar o que realmente aconteceu, né, ou o que não aconteceu no caso das vacinas, né, e mais uma, né, declaração que soma, inclusive, ao representante da Pfizer, que já tinha feito uma afirmação semelhante, óbvio que com uma quantidade menor, né, mas não uma quantidade desprezável, né? Teríamos aí também, de dezembro até março, a possibilidade também de, com a vacina da Pfizer, já ter uma grande, né, quantidade de vacinas disponibilizadas para o nosso país. Eu acredito que, assim como nós, do Conselho Nacional de Saúde, temos também alertado há muito tempo, né, o Brasil ele não apostou, né, por uma estratégia deliberada nas vacinas. Apostou na questão de medicamentos que não têm eficácia comprovada para enfrentar a Covid, né? E inclusive, apostou na imunidade de rebanho, que é uma tese que até hoje ainda, né, o governo e o próprio presidente da República seguem insistindo, quando estimula aglomerações, quando não estimula o uso de máscara, né, e outras medidas preventivas que são importantes para o contágio do vírus. Ou seja, a tese de que o governo, liderado pelo presidente,
trabalham a favor do vírus está cada vez mais comprovada. Então, infelizmente, para nós, é algo que só traz desgraça, né? Centenas de milhares de mortes, ainda não se sabe precisar quantas, mas com certeza, né, a gente teria a maior parte dessas mortes que nós chegamos agora evitadas se o Brasil tivesse agido de uma forma correta. Bom, você tocou num ponto da questão da aglomeração, a gente já lembra de domingo, né, Pigato, em relação a essa manifestação política, né, que o Bolsonaro fez junto com o Pazuello, só que na live de ontem o Bolsonaro disse que foi um passeio de moto, né, então, enfim, como é que você vê essa declaração, né, nessa live, enfim, do presidente Jair Bolsonaro, nessa alegação de que realmente não foi nada político, e o Pazuello também assumindo aí essa versão? As versões que eles dão para os fatos, não só esse, todos os fatos, são as versões imagináveis que só existem na cabeça deles, né? Quer dizer, todo mundo está vendo, né? Todo mundo está vendo, é que nem a comparação que Dimas Covas fez ontem, né, com a relação com a China, né? Não, nós nunca atacamos a China. Onde? Onde é que está escrito isso? Né? Qual é o documento? Onde é que está o documento? Aí o Dimas Covas fez o comparativo com vizinhos, né? Tem 100 vizinhos, um só incomoda, né? Só traz desgraça para todo mundo. Os outros 99 são os vizinhos que têm boa relação contigo. Aí quando tem a festa do final de ano, né? Tu diz, onde é que está o documento do vizinho que incomoda? Não, tu convida os 99 para a festa e aquele um tu não vai convidar nunca. Então, estas afirmações, né, que é a mesma coisa dos medicamentos que eles colocam, né, na tese de que não precisa parar nada, né? Segue vivendo normal, que qualquer coisa, se tu pegar Covid, tu toma um remedinho que passa, né? Que é algo que eles acreditam, eles colocam na cabeça deles e acreditam. Então, um passeio de moto, por acaso tinha um caminhão de som, por acaso ele foi lá e subiu, porque, enfim, já que tinha um caminhão de som, vamos subir ali, né? Política, não, que política? A gente falou de futebol, eu acho que falaram, parece que era o assunto, né? Domingo no Rio de Janeiro. Então, são questões, né, para tentar ludibriar, né, primeiro, quem tem que investigar, e principalmente no que diz respeito aí ao próprio Exército, né, que está com uma situação muito delicada para resolver, né, porque já sendo um general da ativa, que teve, né, o pior desempenho de um ministro da Saúde na história do Brasil, né, agora, né, foi para a CPI e mentiu adoidado, como você diz, né? Mentiu sem parar. E agora faz essa presepada no domingo e diz que não era bem aquilo. Eu acredito que o Exército Brasileiro cada vez mais está se desmoralizando. Se não tomar uma atitude, né, e punir o general, vai realmente ficar uma situação muito ruim, não só para o Exército Brasileiro, mas para as Forças Armadas como um todo. Agora, Pigato, vamos falar do Ministério Paralelo aqui. Documentos da Casa Civil foram entregues aí à CPI da Covid e mostram que pessoas apontadas como integrantes desse Ministério Paralelo da Saúde no Planalto participaram de pelo menos 24 reuniões para tratar de estratégias do governo no combate à pandemia. Ou não, né? Aparecem o vereador aí, Carlos Bolsonaro, que é o filho do presidente, o deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, o assessor especial da presidência, Tércio Arnaud, o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, a médica Nise Yamaguchi, todos participando de reuniões que estavam aí relacionadas de alguma forma com a pandemia, segundo esses documentos que foram enviados à comissão. Vai ser importante esclarecer exatamente o papel desse, entre aspas, Ministério Paralelo? É muito importante, até porque nós, desde o início, também sempre apontamos a necessidade de haver uma ação coordenada nacional dos 3 entes federados, com a participação do controle social, de entidades e pesquisadores, pessoas da área científica. Apresentamos, inclusive, um plano nacional de enfrentamento à Covid no meio do ano, né? Defendemos a instalação de um comitê nacional, né, para tratar do enfrentamento à Covid, e o governo, ao invés de dar, né, atenção àquilo que
as entidades científicas, o Conselho Nacional de Saúde e tantas outras organizações do Brasil sempre apontaram, decidiram fazer um ministério, né, paralelo ao da saúde, até porque dentro do Ministério da Saúde tinha quem obedecia às ordens de quem mandava. Então, provavelmente tenha acontecido assim. Esse ministério paralelo decidia, assessorava o presidente e o presidente informava o ministro da Saúde o que ele tinha que fazer. Eu acho que está parecendo que foi isso que aconteceu. Então, a gente precisa novamente, né, reforçar a tese de que nós sempre, né, estivemos ao lado da ciência, sempre estivemos ao lado, né, das autoridades sanitárias do nosso país e, obviamente, com a participação do controle social, que apontou e continua apontando o caminho correto a seguir no enfrentamento da pandemia. E se tivessem sido seguidas as orientações, né, com certeza nós não teríamos, né, que não são números, né, mas essa quantidade de pessoas, né, centenas de milhares que a gente perdeu, fora o número de pessoas que foram contaminadas com o vírus, as sequelas que o vírus está deixando na quantidade imensa da população, que a gente vê a cada dia, né, inclusive aí associações de vítimas, né, da Covid sendo criada, inclusive vai ter uma atividade, né, na Câmara dos Deputados nesta sexta-feira acontecendo para tratar também sobre as organizações comunitárias, né, no enfrentamento à Covid, mas isso não importa para o governo. O que importa são orientações de quem, em suas, né, alianças estratégicas, preconizam, por exemplo, medicamentos que não têm comprovação científica nenhuma para o enfrentamento da Covid e acreditam, né, e trabalham na tese da imunidade de rebanho, como é o caso do deputado gaúcho aí, que, enfim, mais um que, enfim, deixa nós gaúchos, né, porque você sabe que eu sou gaúcho, deixa nós, assim, com uma vergonha alheia. Exatamente, você e o Pedro Halal, cada vez que ele dá entrevista aqui, ele fala a mesma coisa. Mas agora, Fernando, vamos falar aqui sobre a representação, né, do que o presidente Bolsonaro fez através da Advocacia Geral da União, entrando aí com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para suspender as medidas aí de restrições impostas por governadores para controlar a pandemia da Covid-19, medidas tomadas aí, medidas pelos governadores do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraná, por exemplo. A AGU alega que as medidas impostas por esses estados, por alguns estados, né, estão em descompasso com a Constituição. E um trecho do documento diz o seguinte: o intuito da ação é garantir a coexistência de direitos e garantias fundamentais do cidadão, como as liberdades de ir e vir, os direitos ao trabalho e à subsistência, em conjunto com os direitos à vida e à saúde de todo cidadão, mediante a aplicação dos princípios constitucionais, da legalidade, da proporcionalidade, da democracia e do Estado de Direito. Como é que você viu aí essa representação? Existe uma estratégia deliberada do governo federal de omissão. Está também muito evidente, cada vez mais, o governo federal se descompromete das responsabilidades que tem, joga as responsabilidades para os estados e municípios e fica tentando fazer o discurso para a sua base, principalmente, né? E quando não investe, por exemplo, num auxílio emergencial de R$600, quando, por exemplo, não repassa recursos para os estados e municípios, como cancelou no início desse ano, inclusive, para a questão das UTIs e tantos outros recursos. Quando não coloca no orçamento federal o piso emergencial, que nós sempre defendemos, de 168,7 bi. Quando não revoga a emenda constitucional 95. Quando não envia testes em quantidade para fazer testagem para a população. Quando não adquire vacina. E quando faz, né, com toda a sua estratégia de imunidade de rebanho e uso de medicamentos que não estão comprovados para o enfrentamento da Covid, paralelo a isso, né, joga para a torcida, a famosa frase que joga para a torcida. E aí fica o papel de fazer o que o governo federal deveria fazer, que era um lockdown de no mínimo 21 dias, parar tudo, fazer as barreiras sanitárias, tanto internacionais quanto as interestaduais, né, tomar todas as medidas para garantir que as empresas não vão à falência, para garantir que os trabalhadores não percam o emprego, para garantir que as pessoas tenham
acesso aos alimentos, a sua qualidade de vida preservada. O que o governo federal faz? Ele não fazendo isso, né, ele aumenta a responsabilidade dos estados e municípios, e quando os estados e municípios acertadamente fazem tudo o que tem que ser feito para conter o vírus, né, para diminuir a sobrecarga sobre o Sistema Único de Saúde, para que não entre em colapso e para que as pessoas não venham a morrer esperando por um atendimento, ele faz ainda esse tipo de ação, né, que para nós, cada vez mais, comprova que esse governo é um governo, né, que é um governo genocida, propositalmente genocida, né, porque automaticamente, imagina-se desde o início da pandemia, tudo que esse governo pretende fazer, ou pretendia fazer, as teses que ele defende fossem implementadas e não tivesse, né, o contraponto de estados e municípios. Quantos milhões de pessoas nós teríamos perdido para a Covid-19? Que situação o nosso país estaria chegado? Então, eles continuam ainda, né, fazendo com que as pessoas adoeçam e morram. Então, isto é, sim, um genocídio deliberado. Agora, Pigato, falando nessa questão de barreiras sanitárias, né? O prefeito de Guarulhos, aqui no estado de São Paulo, encaminhou um pedido ao governo federal, pedindo aí o fechamento do aeroporto internacional aqui de Cumbica, né? O principal aí justamente do país, para evitar a entrada aí da variante indiana. Aliás, como que você está vendo, né? Todo esse controle, enfim, que a Anvisa está tentando fazer para barrar, mas que a gente sabe que já está em diversas cidades, em diversos estados do país. É importante que tem algumas medidas que tinham que ser tomadas lá atrás, né? Inclusive no início da pandemia, antes de chegar a pandemia, na verdade, que a gente já tinha até, como Conselho Nacional de Saúde, também numa reunião nossa, que nós fizemos em fevereiro do ano passado, a gente apontou para essa necessidade, né? E não aconteceu, né? Mas antes tarde do que mais tarde. E a Anvisa, essa vez, alertou o governo federal, e o governo federal demorou 10 dias para tomar uma decisão, a Casa Civil. Então, isso também já fez com que a situação fosse retardada, né? A ação fosse retardada, a ação dos aeroportos. A gente acredita que é mais um problema a enfrentar, essa ameaça da cepa indiana, mas ainda aqui no Brasil segue circulando muito forte, né, a P1, que é o que tem causado sérios problemas e que está fazendo com que volte a aumentar, né, inclusive, né, a superlotação de UTIs. Né? A gente está vendo aí que, inclusive, a Fiocruz apontou no seu último boletim, agora, né, que saiu essa semana, que corre-se o risco novamente do sistema entrar em colapso nos próximos dias, nas próximas semanas, se não forem tomadas as medidas cabíveis. E as medidas cabíveis, novamente, reforço aqui, nós temos uma ação de várias entidades que integram o Conselho Nacional de Saúde, que integram a Frente pela Vida, no Supremo Tribunal Federal, que foi dado entrada no início do mês de abril, que está com o ministro Marco Aurélio, né, que ele já, inclusive, buscou e já foi respondida pela Presidência da República, pela AGU e pela PGR, que é o lockdown de 21 dias no nosso país, para baixar a curva, para nós não ficarmos nesse patamar de estabilidade com um alto número de mortes, em média, né, como tem acontecido. Na primeira vez, a gente chegou a ter uma média subimos a quase 2.000 mortes, baixamos para uma média de 1.000, pouco menos de 1.000. Na segunda onda, a gente chegou a ter 4.000 mortes diárias e chegamos a uma média de 2.000, agora 1.800, enfim, mas é uma média estável muito alta. O que poderá acontecer se nós tivermos uma terceira onda e chegar, de repente, a ter 5.000 mortes por dia? Baixar para um patamar de médias móveis de 3.000 mortes por dia? É isso? Então, nós não podemos naturalizar as mortes. E, para isso, nós precisamos baixar a curva. E, para baixar a curva, a única medida é o lockdown de 21 dias, com todas as demais medidas que compõem o lockdown, que não é só fechar, é garantir as condições para que as pessoas possam fazer o lockdown, né, e ter, como eu já falei antes, as condições para seguir
vivendo, né? Porque, às vezes, quando a gente fala em lockdown, as pessoas dizem, mas como é que isso? Como é que é a empresa? Como é que o trabalho? Como é que, né, as pessoas vão se alimentar? Se as pessoas não vão poder sair? Por isso que lockdown não é só fechar. Lockdown é garantir as condições para as pessoas ficarem em casa e que a curva baixe e que o número de óbitos não fique num patamar elevado como está hoje. Fernando, você tem cachorro também em casa, né? E aqui agora, quando movimenta aqui, né? Está indo trabalhar, então tá na hora que ela sai, também elas querem se despedir. Tá certo. Bom, Fernando, agora eu vou te perguntar uma coisa bastante delicada, porque eu estou vendo aqui pelo YouTube, a gente acompanha aqui o que as pessoas estão comentando, né, no YouTube da Rádio Brasil Atual, no YouTube da TVT, e eles estão comentando a respeito do 29M, né, na manifestação de amanhã, manifestação aí está sendo convocada aí por várias entidades, enfim, até por torcidas de futebol. Como é que você está vendo? Qual que é o seu posicionamento? E eu estou percebendo que o pessoal está, assim, uns estão com medo, outros não, outros acham que tem que ir, outros acham que não tem que ir. Como é que você se posiciona em relação a essa manifestação, justamente contra tudo que está acontecendo aí no governo Bolsonaro? É uma opinião que eu quero colocar aqui como representante da Confederação Nacional das Associações de Moradores, que é esta entidade que eu represento no Conselho Nacional de Saúde. Né? O Conselho Nacional de Saúde, obviamente, que não tem uma opinião sobre essa questão, né? Mas a Confederação Nacional das Associações de Moradores está orientando que as pessoas participem dos atos, mas com todos os cuidados que requer. Ou seja, máscara, distanciamento, né? Álcool gel, né, para que a gente possa, obviamente, manifestar, né, o descontentamento, enfim, a nossa revolta, a nossa indignação, a nossa contrariedade a este governo que está aí, né, e exigindo a sua saída, inclusive, né, esta é a forma que a gente tem de mostrar realmente que não dá mais, né, que chega, né, fora Bolsonaro, mas também é importante que a gente tome todos os cuidados para que a gente não faça com que o vírus, enfim, né, se propague. Então, aquilo que a gente fala, a gente tem que fazer. Então, é desta forma que nós estamos nos posicionando. Ir para a rua com todos os cuidados, com distanciamento, uso de máscara e álcool gel. Esta é a orientação que a CONAM está passando para as suas entidades filiadas, as federações estaduais, as federações e uniões municipais de moradores, associações de moradores, né, para que a gente tenha atos que são fundamentais, obviamente, para fazer o contraponto, inclusive, ao que eles fazem, e os atos que eles fazem ninguém de máscara, todo mundo embolado, aglomerado, né, e, enfim, né, que não, como eles não acreditam, né, que é importante usar máscara e fazer distanciamento, e eles incentivam a aglomeração, é a forma como eles fazem para dar apoio ao presidente. Nós precisamos fazer o contrário, estar nas ruas, mas de forma responsável. Tá certo, Figato. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você e até a próxima. Obrigado, forte abraços e vamos verdade contra a pandemia e o pandemônio. É isso aí, abraços, muito bom. Fernando Figato, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.